A maioria dos muçulmanos não quer morrer, segundo a lei islâmica, por ter mudado de religião ou renunciado ao Islã, há uma sentença de morte contra mim. Mossab Hassan Youssef, filho de um dos fundadores do Hamas, confronta Piers Morgan sobre o verdadeiro significado do Islã. Confira. Quando percebi que era um beco sem saída, que estava levando a mais violência e que nada poderia satisfazer a ambição islâmica, tive que abandonar essa identidade islâmica. Aliás, falando desse herói em Sydney, e falo por experiência própria, esse homem, naquele momento, deixou de lado toda a sua identidade. Você acha que quando ele se jogou no fogo, ele estava pensando consigo mesmo: sou muçulmano ou sou australiano? Ele deixou de lado todo o seu interesse, arriscou a vida, o corpo físico, o futuro dele e pulou no fogo para parar o assassino. Naquele momento ele não era muçulmano, não tinha nenhuma identidade, ele era puro, puro potencial, pura humanidade. É isso que precisamos enxergar. E depois disso, sabe, as pessoas o rotularam como muçulmano. Por quê? Porque eles têm culpa, e especialmente o mesmo grupo que vem demonizando os judeus e chamando para massacrar os judeus. Esses encontraram uma chance de se identificar com o heroísmo. Eles querem que seja heroísmo quando é conveniente, quando se encaixa na narrativa deles. Mas não viram o outro lado, o assassino, a personificação do mal, atirando em civis. Eles deveriam se identificar com o lado sombrio, pois isso reflete a verdadeira doutrinação odiosa deles. Eles comemoraram o 7 de outubro nos últimos 2 anos. Depois eles comemoraram ataques muçulmanos com mísseis contra civis em Israel, onde eles correram. Tipo, foi insano ver aquela comemoração e o ataque indiscriminado contra civis. Aliás, muitos deles antigamente comemoravam ataques suicidas com bombas. Então agora é o seguinte: o problema não está nos muçulmanos, o problema está no próprio Islã, no próprio jihad. E jihad é um conceito único. Somente na religião islâmica você não encontra isso no cristianismo. Você está certo. O que eu diria sobre isso é... Nem no hinduísmo. Ok, mas sabe... Deixe-me terminar, é importante, por favor, deixe-me terminar. Ok. É importante, Piers, por favor, deixe-me terminar. Então, o que acontece é que os muçulmanos, a grande maioria dos muçulmanos, são pessoas pacíficas. Eles não querem violência. Isso é da natureza humana. A rejeição à violência nos diferencia dos animais. Mas o problema é que, quando os muçulmanos se identificam com o Islã, eles acabam dando cobertura aos jihadistas e, em muitos casos, se identificam com algo ao qual se opõem completamente. Essa é a crise de identidade no Islã. Por isso digo isso a muitos muçulmanos pacíficos que se identificam com o Islã. E eles podem ser centenas de milhões que nem sequer conhecem o Alcorão, que não conhecem a lei islâmica, que não sabem disso. Eles devem praticar o jihad físico, financeiro e social, caso não compreendam isso ou não tenham estudado em uma escola de Sharia como eu. Eles se identificam assim por acharem ser sua etnia, mas é apenas um rótulo imposto, e eu penso que em algum momento. Quando eles têm que escolher entre os interesses superiores da humanidade ou alguma identidade dada a eles pelos pais, eles têm que escolher os interesses superiores da humanidade, assim como fez o herói Ahmed em Sydney. Concordo, é um ponto interessante e você está certo. Eu suspeito que ele não estava fazendo cálculos sobre quem eram os alvos pretendidos, quem eram os agressores ou qualquer coisa assim. Ele viu pessoas sendo baleadas e aproveitou a chance de impedir, demonstrando coragem. Mas, novamente, volto ao fato de que tendemos a rotular 2 bilhões de pessoas com a ideia de que todos eles estão envolvidos nesse tipo de coisa. Como você disse, a maioria dos muçulmanos ama a paz e não quer se envolver nisso, e a maioria das vítimas do extremismo islâmico também são muçulmanos, certo? Então, o que fazemos em relação a isso daqui para frente? Sabe, eu não consigo entender. Não há justificativa para o que essas pessoas fizeram. Obviamente foi um ato cheio de ódio e direcionado, especificamente neste caso, ao povo judeu. Eu entendo completamente por que os judeus ao redor do mundo se sentem muito assustados com esse tipo de coisa acontecendo, principalmente por causa da onda crescente de antissemitismo. Nos últimos 2 anos tem sido horrível de assistir.
Vejo que muitos culpam judeus pelas ações do governo israelense, que alguns apoiam, enquanto outros acham que vocês exageraram. Isso aumentou o sentimento anti-Israel, levando pessoas a confundir israelenses com judeus. E eu acho que isso também está acontecendo muito, então há muito ódio acontecendo de forma geral, é algo generalizado e abrangente. O que fazemos a respeito disso? Mossab? Como eu disse, você está em uma posição quase única para tentar oferecer uma solução. Qual é a saída para isso? Os muçulmanos precisam superar o medo de entidades hipotéticas que não existem, por exemplo. Sabe, Maomé estava à frente de sua geração. Eles justificavam matar meninas bebês, e Maomé era contra isso, e foi perseguido por causa disso. Mas também fez algumas coisas agressivas, lançou jihad contra seus oponentes, e quando se tratou das comunidades judaicas da Península Árabe, ele as exterminou. E agora existem hadiths, por exemplo, no Islã, que pedem a aniquilação completa da tribo judaica. E esse é um hadith sahih, está nas fontes islâmicas mais confiáveis e é confirmado por todos os estudiosos islâmicos. Agora, a questão é que os muçulmanos parece que eles são incapazes de reescrever essas leis. Quem critica o Islã é acusado de islamofobia. Eu sou um desses. Venho dizendo isso há muitos anos, especialmente nos últimos 15. Desde a geração das redes sociais, muitos muçulmanos foram radicalizados porque têm acesso a plataformas radicais. E agora, a questão é que, em vez de tentar ajudar os muçulmanos moderados a superar seu medo e criticar e tentar reformar o Islã, o que temos feito é censurar toda tentativa de criticar o Islã. Eles colocaram uma sentença de morte sobre mim. Eu garanto a você que a grande maioria dos muçulmanos não quer morrer. Segundo a lei islâmica, por ter mudado de religião ou renunciado ao Islã, existe uma sentença de morte contra mim. Então, a lei islâmica, Maomé diz precisamente, quem mudar de religião, mate-o. Esta é a sentença de morte que meu pai validou sobre minha cabeça porque eu renunciei à violência islâmica e ao jihadismo islâmico. Então agora muitas pessoas não querem estar na minha posição. Não é uma boa posição porque seriam rejeitados por suas famílias ou envergonhados pela sociedade. Eles poderiam ser rotulados como traidores, e esses são rótulos muito perigosos que a maioria das pessoas não quer ter que enfrentar. Mas no final das contas, especialmente os muçulmanos no Ocidente, em vez de realmente ir contra os valores do Ocidente ou explorar os valores do Ocidente apenas para criticar o Ocidente, eles deveriam fazer o oposto, deveriam tentar ajudar a reformar o Islã. Mossab está absolutamente certo nesse caso. Ele acerta em cheio. Ele dá uma lição sobre o Islã para Piers Morgan. A maioria dos muçulmanos provavelmente deseja amor e paz no mundo. E mesmo que a maioria deles se encaixe na civilização ocidental. O fato de você trazer tantos, a porcentagem de muçulmanos que seguem o núcleo profundo do Islã e os ensinamentos do Alcorão e dos Hadiths, isso traz tanta destruição para a civilização ocidental. Para a quantidade de muçulmanos que levam as escrituras muito a sério, o resultado disso causa muitos tiroteios, assim como vimos no massacre de Bondi Beach e tantos outros. Mais de 40 a 50 mil ataques terroristas desde o 11 de setembro ocorreram por causa dos ensinamentos islâmicos. E mesmo que Mossab, como ele aponta, a maioria dos muçulmanos seja pacífica e eles sejam pessoas muito boas, na verdade são pessoas muito fiéis, pessoas muito honestas. O fato de que existe uma pequena porcentagem, a porcentagem, 20%, seja lá quanto for, isso, seguem as escrituras ao pé da letra e levam tudo literalmente, e saem para matar em nome de Alá. O ocorrido no último sábado à noite em Bondi Beach, assim como no domingo, é exatamente o que não queremos no Ocidente. E esse é o problema com o Islã. Nós, ocidentais, devemos reconhecer e, como políticos, agir de fato. Apenas apontar não basta.
A maioria dos políticos evita apontar isso por medo de serem chamados de islamofóbicos e perderem votos. Devemos, como ocidentais, defender o que é certo e salvar nossa civilização antes que seja tarde. E sim, a maioria de nós tem muçulmanos como amigos, que são pessoas pacíficas, mas a maioria não é. Exatamente o que vai tornar a civilização ocidental pacífica e segura em relação ao mundo islâmico. Nós temos que garantir corretamente que os radicais não entrem nessa civilização ocidental e não destruam os valores que temos, que não se alinham com os valores deles. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Se você acredita nos judeus sem censura, considere nos apoiar de várias formas. Apoie financeiramente em buymeacoffee.com/judeus sem censura. Acesse nossa nova loja israeluncensored.com, onde lançamos vários produtos novos. Para acessar conteúdo exclusivo, vá na aba Assinaturas do canal e torne-se membro. E por fim, você pode compartilhar este vídeo com familiares e amigos para espalhar essa mensagem pelo mundo. Muito obrigado pelo seu apoio.